Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Facop Soluções Empresariais. Meu nome é Wagner Cordeiro e nesse vídeo eu vou estar abordando para vocês uma ferramenta, um recurso que é muito utilizado na hora de realizarmos análise de mercado, ou seja, na hora de realizarmos uma análise mercadológica. Essa análise ela é conhecida como 5 forças de Porter. É muito comum as empresas utilizarem as forças de Porter quando elas vão realizar planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico, o principal objetivo dele é proporcionar assim, recursos e estratégias para melhorar o engajamento da empresa. Então, para fazer isso de forma mais robusta, para fazer isso de forma eficaz, devemos o quê? Conhecer o nosso cliente, devemos conhecer o mercado, devemos conhecer o nosso concorrente, beleza? Então, nesse vídeo eu vou abordar para vocês de forma assim bem detalhada cada uma das forças de Porter. Então, a primeira força de Porter é assim, são os nossos concorrentes. Ou seja, pega aí, por exemplo, o ramo que a sua empresa trabalha, o ramo de serviço que a sua empresa presta e faz uma pesquisa no mercado, na internet, quais são as pessoas, quais são as empresas que oferecem o mesmo tipo de serviço ou produto que você oferece. Após você fazer isso, para e pensa dentro da sua organização, o que você oferece de diferencial competitivo, ou seja, qual que é a diferença, por exemplo, de eu consumir um produto, de eu consumir um serviço na sua empresa e consumir esse mesmo serviço no seu concorrente. Eu costumo abordar aqui parte técnica, parte de material mesmo, parte física, qualquer concorrente consegue ter. Basta ele acionar ali um fornecedor, até mesmo o mesmo fornecedor que presta serviços para sua empresa. Porém, o que vai assim te diferenciar no mercado é a forma com que você trabalha, é a equipe que você tem, é a qualidade de atendimento, é o valor que você agrega no atendimento para esse cliente. Eu costumo brincar que é muito comum, por exemplo, quando você vai em duas empresas, os clientes eles costumam fazer comparações de preço. Ah, por exemplo, na loja X o produto custa R$ 400 e na minha loja o produto custa 600. Então, o cliente, a tendência dele é sempre ficar focado nisso. Por exemplo, lá é mais barato, ou seja, lá eu vou pagar R$ 400. Então, para a gente poder assim mostrar para o nosso cliente o nosso diferencial competitivo, a gente deve fazer o seguinte: fazer ele enxergar essa diferença, ou seja, de 400 para 600, eu tenho um intervalo de R$ 200. Então, qual que é o meu diferencial para esses R$ 200 a mais valer a pena, beleza? Então, a parte de concorrente é exatamente isso. É a gente ver assim o nosso diferencial mesmo, é a gente fazer pesquisa de mercado, até mesmo ligar nas empresas, ir mesmo para conhecer, ver de fato como que funciona, assim, se passar por cliente da empresa. Por quê? Quando você fizer isso, você vai conseguir avaliar aspectos de produto, avaliar aspectos de atendimento, beleza? Então, essa é a primeira força de Porter. Então, a segunda força de Porter, ela assim aborda aspectos de fornecedor. Olha, pense assim no seguinte critério: quão dependente a sua empresa é de um fornecedor. Um erro assim muito comum que as empresas cometem é ficar presa demais a somente um fornecedor. Porque quando você fica preso em um fornecedor, tem vantagens e tem desvantagens. Só que quando assim nós vamos colocar isso no papel, as desvantagens assim são muito maiores. Assim, primeiro, a vantagem é que fica uma coisa mais padronizada e facilita na hora de você fazer pedidos, na hora de você fazer negociações. Isso assim, isso fica mais fácil. Por quê? Você vai precisar o quê? Fazer pedido, você vai precisar negociar somente com um fornecedor.
Porém, pensa pelo lado assim, vamos imaginar que esse fornecedor ele decida aumentar o preço do produto. O que você vai fazer? Você está na mão dele, você depende inteiramente desse fornecedor. Ou seja, acaba que ele que dita o ritmo da dança da sua empresa, porque você não tem outras opções. E um segundo detalhe importante também, vamos imaginar que esse fornecedor decida assim, mudar de ramo. Não quero mais atuar na parte de distribuição de tal produto. Como que a sua empresa vai ficar? Ela vai decretar falência? Ela vai, como se diz, sair desesperada em busca de outro fornecedor? Então, assim, é aconselhável assim, você ter no mínimo 2 fornecedores. Ou seja, se você conseguir ter mais, por exemplo, 3, 4, até mesmo para você fazer essa diversidade de produtos, essa diversidade de fornecimentos, é interessante você ter mais de um fornecedor, beleza? Então, a dica assim, a dica chave é essa: não tenha somente um fornecedor. Não fique assim na mão de um único fornecedor. Então, a terceira força de Porter é o que diz respeito ao seu cliente, é o que diz respeito ao seu consumidor. Como que é o comportamento do seu consumidor? O consumidor, assim, a gente sabe que todo mundo, seja consumidor de produto, seja consumidor de serviço, a tendência dele é o quê? Querer pagar barato. Então, como que o seu cliente se comporta frente ao seu produto? Os seus clientes são aqueles clientes assim que buscam qualidade, são clientes que buscam, por exemplo, preços, que busca, por exemplo, sempre pagar barato, que busca promoção. Como que o seu cliente comporta? Se você, por exemplo, subir o seu produto, ele vai manter consumindo os seus produtos, os seus serviços por causa da qualidade e atendimento que você presta para ele, ou se você de repente subir o seu preço, ele vai para a concorrência. Como que é o comportamento do seu cliente? A fidelização do seu cliente a respeito da sua empresa. E o próximo passo, pessoal, são assim os novos entrantes. A gente sabe que eu tenho uma empresa hoje, amanhã pode chegar um novo concorrente no mercado. Esse novo concorrente, ele vai chegar assim com as novas tecnologias, com novos recursos. Então, por isso eu sempre gosto de falar, não se prenda, não fique na zona de conforto, achando que o que a sua empresa está fazendo hoje é o suficiente, ok? Assim, se você parar e pensar dessa forma, o que você faz hoje, o que a sua empresa presta hoje, é o suficiente para manter ela no mercado do jeito que ela está. Só que o tempo vai passando, os seus concorrentes vão assim adquirindo cada vez mais tecnologia. Se você não se atualizar, se você não sair da zona de conforto, o seu concorrente ele vai sair na frente, ou seja, ele vai disparar e você vai ficar o quê? Você vai ficar estagnado, você vai ficar parado no tempo. E assim também acontece com os novos entrantes. Por quê? Quando chega um novo entrante, um novo concorrente no mercado, a tendência dele é chegar o quê? É chegar com tudo. Por quê? Ele tem que dar o gás, ele tem que dar o melhor dele, porque o mercado ainda não o conhece. Então, nesse intervalo aí, se nós não tomarmos cuidados, assim, a tendência é que os nossos produtos, que os nossos serviços, eles passam assim a ficar de forma obsoleta no mercado, beleza? Então, bastante atenção aos novos concorrentes, aos novos entrantes que vai chegar no seu mercado. E assim, a última força de Porter, ela aborda os produtos substitutivos. O que são produtos substitutivos? São produtos e serviços que, assim, se eles chegarem no mercado, de cara, faz o meu tornar obsoleto. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, DVD. Muito tempo atrás, eu lembro que quando eu era criança, era muito comum ir em bancas mesmo, em feira, para comprar DVD. Eu lembro que na época era 1 por 3, 2 por 5, 6 por 10. Hoje em dia, assim, não se usa mais. Por quê? Chegou o quê? Um novo serviço. Chegou um serviço substituto. Por exemplo, antigamente, quando o pessoal comprava DVD de filme,
Hoje em dia, o que eles fazem? Tem o quê? Serviços de streaming. Tem, por exemplo, Netflix, tem, por exemplo, Disney Plus. Por quê? Lá dentro você consegue assistir todo quanto é tipo de filme. Ou seja, é um produto que chegou e substituiu. É o caso também das locadoras. Ou seja, não existe muita locadora hoje, porque não tem necessidade de você ir lá e alugar um filme. Esse filme, ele tá assim, tá lá na sua tela, tá? Basta você, por exemplo, assinar, ter uma conta de Netflix e assiste assim o filme normal. Um exemplo clássico também é o pendrive. Ou seja, pendrive e um CD tradicional. Qual que é mais fácil? Você ter um CD ali com as músicas congeladas ou você ter, por exemplo, um pendrive que você, por exemplo, apaga, insere música assim com uma facilidade enorme. Então, os produtos substitutivos é isso. Então, vamos lá. Como que eu faço para solucionar esse problema? Para evitar que cheguem novos produtos, novos serviços e faça assim com que o meu cliente não dependa do meu produto. Regrinha básica é essa: se mantenha atualizado, caminhe junto com o mercado. Por quê? Se você caminhar junto com o mercado, caminhar junto com as necessidades mercadológicas, você vai ver assim que você vai se atualizando de forma automática. Isso evita com que o que chegue um novo produto e faça com que o cliente abra mão do seu, beleza? Então, basicamente, essas são as 5 forças de Porter, beleza? Olha, se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no nosso canal e não se esqueça de habilitar as notificações. Forte abraço e até a próxima!